recebo muitas famílias para confirmação do diagnóstico, para revisão, para uma segunda opinião. Acaba tendo, eu vejo diversas reações, né? E vejo crianças em diferentes etapas da vida, vamos dizer. Então, uma coisa é fazer o diagnóstico de um bebê, né? Outra coisa é a gente receber uma criança já mais velha que finalmente alguém se deu conta que tem um atraso ou uma diferença no seu desenvolvimento, e a recepção da notícia então vai ser diferente, né? Vai depender. Mas eu acho que é muito comum essa ideia de que tudo fica sendo explicado pelo autismo, né? De que então ele tem tal comportamento, isso é sintoma, isso é ligado ao autismo, é porque ele é autista. E a gente não pode esquecer de que é uma criança, é uma pessoa, é um laudo, indivíduo, né? E que muitas vezes o comportamento apareceria com o desenvolvimento típico ou não. Então eu acho que essa caída de ficha, assim, de que é um indivíduo, é um ser humano, é um filho como os outros são, é muito importante e difícil. Difícil de fazer. Tem um ponto que a Bel comentou que me chamou muito a atenção. Eu estava ouvindo vocês, estava pensando nisso. A Bel disse que durante um tempo, talvez por uma questão cultural, mas havia um receio de se falar abertamente sobre uma criança ter essa condição. Eu me lembro que eu tinha colegas, a gente conversou sobre isso, né, Kelly, ontem. Eu tinha colegas no colégio que eles eram mais reclusos, né? Eram pessoas assim que a gente via que tinha uma maneira de se relacionar socialmente que era um pouco menos entregue do que a gente considerava, entre aspas, claro, normal naquele momento ali. Eu não sei se essas crianças nunca se falou sobre serem autistas, não se usava muito mesmo, Bel. É que não tinha diagnóstico também, né, doutora? Assim, a gente tinha os colegas que a gente achava talvez assim diferenciados nas suas atitudes, atípicos, né? Isso, exatamente, atípicos. Hoje fossem diagnosticados, né, doutora? Porque isso também está ligado a esse aumento, né? Bel, é justamente essa. Se hoje, quando a gente fala que tem um diagnóstico mais frequente de autismo, tem mais crianças autistas, acho que não é isso, né? Acho que essa minha percepção de quando eu era criança, de alguma forma, talvez explique como não se falava sobre os autistas, mas eles estavam indo, talvez na mesma proporção que hoje, não? Não é exatamente a mesma proporção, né? Eu acho, o que acontece? Tem esses casos que não eram diagnosticados, qualquer um de nós vai pensar na sua sala de aula de escola ou na sala de aula da faculdade, e que existiam pessoas diferentes, vamos dizer assim, e que talvez hoje em dia a gente pudesse dar esse nome, né? Eu terminei minha formação como psiquiatra da infância e adolescência em 2002, lá no Hospital de Clínicas. A gente não tinha noção de que esses casos mais leves que estavam na escola, que estavam na faculdade, eram do espectro autista. A gente não sabia disso. A gente achava que os casos mais típicos, mais característicos, atípicos no seu desenvolvimento, porém típicos quando... Mais funcionais, né, doutora? Isso, dentro do diagnóstico, era um autismo. Mas a gente não tinha essa ideia do espectro. Então, a gente não reconhecia os casos mais leves. Espectro quer dizer que tem vários... Tem níveis, entre aspas. De tem comprometimento, diferentes áreas comprometidas. Mas, hoje em dia, a gente reconhece como transtorno do espectro autista uma gama de condições que antes não eram reconhecidas. Então, esse é um dos motivos de ter aumentado o diagnóstico. O outro motivo é que, apesar de ainda haver muito preconceito, muito estigma, a gente melhorou. A gente evoluiu nesse sentido. Então, as pessoas buscam o diagnóstico, as pessoas ouvem sobre o diagnóstico. E eu não gosto de falar mais em inclusão. Eu acho uma palavra que não serve, porque não é uma questão de inclusão. Na maioria dos colégios em Porto Alegre, a gente tem crianças, 2 ou 3 em cada sala de aula, com uma condição. Então, nós vamos ter que mudar como sociedade. Sim, que a escola seja plural. Eu não acho está incluindo um ou dois, que todos cada um tem o seu jeito. E ela está evoluindo muito, inclusive, nesse conceito dela, né? E na realidade, a escola, na minha visão, inclusive para as crianças típicas, com desenvolvimento típico, não está atualizada, vamos dizer assim. A gente precisa ter outros objetivos, ter outra forma de pensar, né?